E aí, galera, já tem um pessoal chegando aí. Boa noite, boa noite. Hoje é um dia muito especial. Hoje essa live aqui ela tem um motivo muito especial para estar acontecendo, porque essa semana a gente teve aí algo bem incrível acontecendo nas redes sociais, que foi realmente um grande alcance de um grupo musical que para mim é muito especial, que é o grupo Orion, lá de Aracaju, um ministério que já tem a música no seu ministério há mais de 45 anos, para saber um pouquinho da história deles. E vamos então, não é, aqui na nossa live, vamos fazer aí o convite. Olha aí, Joel, prazer, amigo. Prazer meu irmão. Prazer todo meu, viu? E aí, como é que tá? Tudo na paz? Tudo na paz. Tô feliz de falar com você. Esse contato foi maravilhoso. Quer dizer, essa semana foi maravilhosa aí, né? Eu estava falando exatamente isso, né? Como Bem que essa diferenciada. semana foi assim um deleite, né? Principalmente para mim, que há muito tempo já que eu acompanho o Grupo Orion, cresci ouvindo o Grupo Orion, então essa semana a gente pôde ver aí um grande movimento nas redes sociais e eu imagino como que esteja aí, não é, a felicidade de vocês. E agora eu vou começar já, né? Para você contar um pouquinho para a gente como é que foi a reação nessa semana aí, como é que tem sido essa semana para vocês? Cara, eu tava deitado na quarta-feira. Eu acho que foi na quarta-feira. Tava deitado e eu durmo cedo. Eu moro em propriedade rural e durmo cedo, né? Que aí o baque é pesado pelo dia. E aí um amigo meu, que ele é produtor musical, tem um estúdio lá em Brasília. Aí ele me liga e pergunta: Joel, tá acompanhando as redes sociais? Cara, não, sou meio por fora dessas coisas aí. Não, mas veja aí no grupo Oro o que está acontecendo. Eu já pensei assim, uma coisa ruim. Tomei aquele Uhum. susto assim, eu pensei uma coisa ruim. Meu Deus do céu, o que foi que teve? Ele, rapaz, está bombando aí o negócio de uma música aí, veja lá, né? Aí eu tomei uma surpresa assim, sabe aquela coisa que você não está esperando de forma alguma, de repente você está sendo visto, seu trabalho está sendo visto, nosso trabalho está sendo visto no Brasil inteiro, sem você ter feito nada, contribuído com nada, assim, de forma direta para a coisa acontecer. Para a gente foi assim uma surpresa. Para mim, então, né? Nossa, que bacana, muito bom. E aí a gente já, né, entrou em contato para poder fazer, né, uma produção assim para que os nossos seguidores, né, pudessem conhecer um pouco mais da história do Grupo Oreo, né? Porque tem muita gente aí que chegou essa semana já, né? Vocês fizeram um vídeo de 50 mil, 50K, né? Mas aí, antes de vocês postarem o vídeo, já bateu Já 60K. Olha estava só essa semana. certo. E está subindo, se Deus E quiser, viu? só, e só aumentando os seguidores, né? Então, muita gente está chegando agora e talvez deve ter gente pensando, nosso grupo Orion é novo, é uma coisa que surgiu agora, né? Uma novidade. Mas, na verdade, o grupo Orion tem aí uma grande bagagem, né? Tem. E o tema dessa live para a gente fazer aqui, né? Junto com o Cevada Pop, esse perfil, né? O Cevada Pop, que é um perfil que trata um pouco de cultura e também religião. Então, eu estava vendo aqui alguns posts antigos, 2021, eu falando sobre brasilidade cristã na música, e tá lá a faixa Meu Caminho, do primeiro álbum Tá gravado vendo por vocês, aí? né? Você é um Cristo cara e ligado, Segurança né? Eterna. Então, eu estava vendo um pouquinho da história aqui do grupo também, né? E aí, esse é o tema dessa live, né? Dessa conversa aqui, desse bate-papo que a gente vai fazer com algumas pessoas que já estão ao vivo, mais de 50 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo. Tem Que pessoas bom. aqui já comentando, né? Falando sobre a história do Grupo Orion. Um abraço ao Joel, ao amigo Jário, que mandou aqui, ao Jabs Guimarães, diretamente de Houston, no Texas. Ele mandou um abraço aí para Eu vocês. volto para eles. Então Obrigado. tem muita gente aqui falando, né, sobre o Grupo Orion. E agora, Joel, vamos entrar então já nessa temática da nossa live, que é a história do Grupo Orion. Então, como que foi o surgimento desse grupo, desse ministério musical? Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos conversar Vou sobre contar. isso. Eu garanto para você que eu sei toda a história, viu? De cima para baixo, de baixo para cima. Muito bom. Qualquer dúvida, pode perguntar. Bem, em 1977, aqui em Aracaju, a gente sentiu falta do coral. Meu pai era o regente desse coral, aqui da Igreja Central de Aracaju, e meu pai foi apanhado de surpresa com uma doença, com câncer, certo? E foi muito ruim porque meu pai dirigia o coral da Igreja Central de Aracaju e outros corais aqui na cidade.
Siqueira Campos, Lagarto. Ele gostava muito de música, ele era apaixonado por coral. E você sabe que essa doença, quando você é apanhado de surpresa, derruba qualquer um. E imagine em 1977. Né? Então, o que aconteceu? A Igreja Central de Aracaju era uma igreja muito musical. Então, um jovem pianista do coral, a pessoa que era o pianista desse coral Osana, o nome dele era Sidney Lemos Leão, ele é engenheiro civil. Então, ele teve a ideia, motivado por aquele grupo Vencedores por Cristo, vocês devem conhecer, Vencedores por Cristo. Naquela época, a gente conhecia um grupo chamado Heritage Family. Não é o Heritage Singers, Heritage Family. É um grupo bem mais antigo que o Heritage Singers. Então o Heritage Singers é uma formação mais recente do Heritage Mais recente, Family. apesar de ter quase 60 aí, mas é mais recente, que depois vocês pesquisem lá, é maravilhoso, o Heritage Family, certo? E a gente ouvia muito esse pessoal, e a gente ouvia aqui no Brasil o Vencedores por Cristo, certo? Eu me lembro que na minha 8ª série ginasial, o meu colégio fechou as portas ali, porque suspendeu as aulas para a gente ir para um auditório assistir o Vencedores por Cristo. Toda a galera do colégio. Uma coisa maravilhosa, eu fiquei impressionado com aquilo lá. Aquilo ali foi a semente que nasceu no meu coração naquele momento. Bom, voltando para o assunto. O coral teve que dar uma pausa, parar o coral, e Sidney teve a ideia, Deus colocou essa ideia no coração de Sidney, o pianista, de criar um grupo pequeno, no qual a locomoção ficava rápida, não tinha coisa de regente, não dependia de regente, e cantando essas músicas dos Vencedores por Cristo, fazer versão do Heritage Family, por aí foi. Então, em 77, no início do ano de 77, nós começamos o Grupo Orion, que não se chamava Grupo Orion, se chamava Jovens Cantores da Alvorada. Jovens Cantores da Alvorada. Imagina aí uns galos cantando de madrugada, né? Olha só, chegou uma pergunta aqui, ó. Vencedores por Cristo era a banda que o João Alexandre tocava? João Alexandre tocou também no Vencedores por Cristo, porque o Vencedores por Cristo teve muitas formações. Se eu não me engano, tem mais de 50 formações. Então, o João Alexandre não é fundador, não participou da fundação. Na verdade, quem veio fundar o Vencedores por Cristo no Brasil foi um casal americano, que tinha esse ministério lá nos Estados Unidos. Eles decidiram formar aqui também no Brasil um ministério igual. Né? Mais na frente, João Alexandre entrou. João Alexandre, Sérgio Pimenta, essa turma boa aí que a gente conhece. Muito bom. Se você está assistindo essa live, você pode no Spotify encontrar alguns discos do VPC, né? Vencedores por Cristo lá. Maravilhoso. E no YouTube você encontra um acervo que ainda não tem nas plataformas digitais. Né? No YouTube tem um acervo maior. Então vale muito a pena conhecer aí a história da música cristã brasileira, que está registrada pelos discos aí. Aí quando você fala música cristã brasileira, quando você usa esse termo música cristã brasileira, o primeiro disco que eu me lembro que me remete à música cristã brasileira é o disco Vento em Popa do Vencedores por Cristo. Aquilo ali virou, certo? Ali foi a virada de água que mais nunca a música brasileira foi a mesma a partir dali. Como é que foi o impacto? Como é que foi o impacto na época? Cara, na época foi, a palavra é essa mesmo, o impacto, né? Assim, os mais tradicionais, meteram o cacete, né? Meteram o pau, certo? A juventude, como sempre, amou, adorou, abraçou, certo? Como era um projeto feito para jovens, né? Então a coisa funcionou. Maravilhoso. Isso influenciou, de certa forma, que o Grupo Orion surge daí, nesse momento. Certo. Então, a partir desse impacto do Vencedores por Cristo, né, que foi de muita influência para o Orion. Em função de que o nosso coral parou, né? Nosso coral parou. Aí começa aquele grupo, e aí então, como que daquele grupo chega para ser o Grupo Orion? Como é que foi essa passagem? O grupo foi crescendo, o repertório foi aumentando, e chegou um momento em que na Igreja Central, um pastor, ele já faleceu, o pastor Jorge Rigaud, ele decidiu que a gente fazia, a gente sempre foi um grupo missionário. Nosso grupo, a motivação, a fundamentação do nosso grupo é a missão, certo? Falar então não é só apresentar uma música não, apresentar. Não. Sempre foi a missão. Sempre foi falar da volta de Jesus Cristo, principalmente, certo? Para as pessoas. Então, esse trabalho nosso chamou muita atenção no Estado. Aliás, nos estados, Sergipe e Bahia. Nesse momento aí, a gente cantava mais na Bahia do que em Sergipe. Então, o pastor Jorge Rigaud,
ele decidiu, como é que eu posso falar para você a palavra? Me foge agora, mas é uma forma de, como é que você que é pastor, você fez teologia, que faz aquela unção com os diáconos? Consagrar. Consagrar, a palavra é essa aí. Então ele decidiu consagrar o grupo para a obra de Deus, naquele momento lá. Então, naquele momento lá foi feito um fardamento, né? aquela coisa igual. Uma cerimônia, né? É uma cerimônia, eu me lembro que foi o primeiro terno que eu vesti, entendeu? Olha. A primeira vez que eu vesti um paletó no terno, as meninas fizeram uma roupa linda, né? E aí, o pastor Jorge, ele falou, só que esse nome não pega bem para vocês. Esse nome, Jovens Cantores da Alvorada, não pega bem. Eu posso sugerir um nome para vocês? Aí todo mundo falou, pode, pastor, pode sugerir. Então, eu acho que o nome Orion seria ideal, porque vocês falam muito da volta de Jesus Cristo. Realmente, a nossa missão principal era falar da volta de Jesus Cristo, né? Então, a gente acredita que Jesus Cristo vai voltar pela nebulosa de Órion, aquilo ali é uma porta, um caminho que os cientistas não entendem, mas que ele vem se expandindo, tem muita luz, aquilo lá. E a gente abraçou a ideia, né? Então, a partir dali, o grupo Jovens Cantores da Alvorada, na consagração, passou a ser chamado de Grupo Orion. Grupo Orion, então, o nome dele, né, já é um grupo que, pelo nome, remete à volta de Jesus. A volta de Jesus. Que é algo central da mensagem de vocês. Exatamente. Muito bom. O Jabs Guimarães, ele perguntou aqui, que ano que houve essa mudança do nome? Você lembra? Eu acredito que, assim, eu acho que 79, 80. Certo. 79, 80. O grupo surgiu em 77, eu acho que 2 anos depois, no máximo. Entendeu? E até esse momento, vocês cantavam mais, como você falou, né? Sergipe, Bahia, talvez... Sergipe, Bahia, Alagoas. Sergipe, Bahia, Alagoas. Para quem não é do Nordeste, talvez não saiba a distância geográfica, assim, né? Mas é tudo muito perto, né? Veja bem, Bahia é muito grande, né? Bahia é um mundo, é um país. Sim, né? sim. Então, aqui, Sergipe é praticamente um quintal da Bahia. Né? Então, 360 quilômetros, você está em Salvador. 340 quilômetros, você está em Salvador. Certo? Então, naquela época, praticamente a gente cantava assim, 80% mais em Salvador do que aqui em Aracaju. Né? Olha só. Aquela velha coisa o santo de casa não faz milagre, né? Mas e aí, então, vocês cantavam, faziam esses trajetos aí pelo Nordeste, mas ainda não tinha disco gravado. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Só que em 77, o Heritage Singers, agora o Heritage Singers, veio para o Brasil. E eles vieram para Salvador, se apresentar no Teatro Castro Alves, certo? Aquela formação do disco I'm Willing Lord, certo? Uhum. Aquele disco lá. E aí, eu tinha 17 anos, ó. Eu tinha 17 anos de idade. Me lembro que eu fui com o Gedeon, numa TL. TL, pessoal, é um carro da Volkswagen. Que era uma perua da Volkswagen, com motor interno, uma coisa horrível, mas era um carro. Então nós saímos daqui, foi um dia de quinta-feira, e fomos assistir, meu pai doente, mas nos deu, naquela época, uma dificuldade muito grande, mas ele deu para a gente, para mim e para meu irmão, a passagem e o dinheiro do convite para a entrada da Shops, que era cara essa apresentação, para a gente assistir, lá foi caro, não foi barato. Cara, nós saímos de lá assim impressionados, porque pela primeira vez a gente viu um grupo vocal cantando, cada um com o microfone na mão, com a mesa de mixagem, né? As caixas de som, certo? E aquilo é uma coisa inovadora no Brasil, ninguém fazia isso, nem os vencedores da época fazia isso, ninguém fazia isso, certo? E nós voltamos de lá... Uma apresentação ao vivo, no caso? Apresentação ao vivo, lá no Teatro Castro Alves, do grupo americano, do Não se fazia antes? Não, foi a primeira vez que se viu isso no Brasil. Ninguém fazia isso no Brasil. Você ter um grupo misto, cada cantor com o seu microfone, certo? E uma mesa de som no fundo fazendo a mixagem. Isso foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. Essa estrutura de sonoplastia, então, né, de ter um microfone para cada cantor, uma mesa de som só para isso. Então, ali o pessoal já ficou, isso é o que é o auge da tecnologia, né? O auge da tecnologia. Eu me lembro que hoje deu nós fomos lá para trás para corujar a mesa de som, a gente ficava entendendo como é que é. Aí eu vou contar uma curiosidade. Você sabe que equipamento eletrônico no Brasil nesse tempo aí era coisa que não existia, né? O pessoal trazia de fora. E olha era lá, muito difícil, era muito raro. Não tinha. Mesa de som não existia no Brasil. Para você ter uma ideia, essa mesa do Heritage na época era uma mesa valvulada, em 77. Era uma mesa valvulada.
que acontece? A gente veio de lá para cá com a ideia fixa que a gente ia cantar cada um com seu microfone. Mas como fazer isso, cara? Como fazer isso? Primeiro que não tinha dinheiro. O Grupo Óleo, naquele momento, as únicas pessoas que trabalhavam eram Gedeon e Ângela. O resto era todo mundo estudante. Não tinha a mínima condição. Mas Gedeon era um cara muito visionário, assim, aquele cara, a gente ama ele de coração, aquele cara assim, dedicado, sabe, sonhador, sabe, aquele cara, ele sonhava. Na verdade, a palavra é essa, sonhador. Ele tomava muito carão da esposa por causa dos sonhos deles, assim, em função do Grupo Óleo, né? Uhum. Que acontece? Ele teve a ideia de a gente usar, eu não sei se você alcançou isso, a gente usar microfone de gravador. Aqueles microfones Philips, antigamente, para fita cassete, os microfones de cassete, acompanhava um microfone. O cara ia fazer uma entrevista, então ele apertava aqui o cassete, o microfonezinho na mão, e Sim, fazia sim. entrevista com você. Aham. Certo? Conhece esse tipo de equipamento? Conheceu esse equipamento? Já vi em filme, posso Já viu falar falar. isso. Então a ideia é adquirir esses microfones de gravador, certo? E compramos um misturador Delta. Ó, não é mesa de som, misturador Delta. Certo? Então, Rapaz, o brasileiro, né, quando ele quer, quando faz? é a famosa gambiarra. Faz. Aí eu vou lhe contar. Conseguimos fazer, a gente aumentou os fios dos cabos do microfone, que não tinha proteção nenhuma como é que chama? O fio de microfone ele tem que ter aquela proteção para não ter entrada externa de rádio, de sinal de rádio, né? Uhum. Aí o que acontece? Quando fizemos isso, então eram 2 misturadores de 6 canais, certo? Você só tinha ali volume, mais nada, certo? Você não tem equalização de grave, de vento, você só tem volume, Rapaz. certo? E montamos com cabo de telefonia, cabo de telefonia fixa, montamos um multicabo. Aí tem um caixão assim, que é uma extensão, na verdade, esse multicabo é uma extensão, certo? No final ficavam os 2 misturadores Delta, e lá a gente acoplava, né, o P2, né? P2. P2 é o grande, né? P2 é o grande. P10 é o fininho, né? Acho que sim, não estou lembrado agora. O plug P2 ali. Meu irmão, a coisa funcionou. A gente teve som, inclusive nessa programação que o pastor fez, nós usamos esse equipamento. Só tinha um problema. Diga lá. Não podia passar um carro de rádio patrulha por perto. Porque senão dava interferência. Toda a frequência, toda a conversa que tivesse acontecendo entre a Secretaria de Segurança Pública e aquele carro de rádio patrulha aparecia nas caixas de som. Rapaz, bicho. Cara, Quem isso olha aí o Grupo Óleo hoje nunca imaginaria, né, uma história dessa. Aí o que acontece? A coisa foi indo. Uhum. E a gente sempre, todo ano, a partir daí, com a meta de ter um equipamento de som, a gente fazia aqui na cidade de Aracaju, no Teatro Ateneu, todo ano, uma apresentação de música sacra contemporânea, porque nós adquirimos esse nome contemporânea lá no Heritage, música sacra contemporânea, certo? E com venda de ingressos. Então as pessoas pagavam para assistir o Grupo Óleo. Naquele momento ali, as programações do Grupo Óleo aqui em Aracaju, nesse teatro, era lotado, era 1.500 pessoas no teatro, 1.500 pessoas fechado. E a gente sempre fazia essa programação, adquirindo um dinheirozinho, para ir montando esse equipamento. Só que nosso sonho era sempre ter uma mesa de som. Aí eu vou contar outro folclore. Pode contar, a gente está aqui só para ouvir. Eu tô Aí apareceu aqui em Aracaju um cara da Bahia que montou um estúdio de gravação para gravar jingle aqui, certo? Para fazer gravação de jingle para o comércio local. E foi uma coisa interessante, esse estúdio é um estúdio hoje em dia grande em Salvador. E esse cara me trouxe uma mesa de som Giannini. Era o máximo, era o coqueluche do momento no Brasil, mesas de som Giannini. Cara, o nosso sonho, meu, de Gedeon, de Jário, era cantar com uma mesa de som na qual tinha um controle de grave, médio, agudo, entendeu como é que é? Toda essa coisa aí era sonho da gente. Porque a gente cantava um misturadorzinho Delta, só volume, né?
Aí bolamos uma apresentação do Grupo Óleo. Eu tenho as fotografias em casa até hoje, dessa apresentação. Uhum. Bolamos uma apresentação no Teatro Ateneu com o Grupo Óleo, com essa mesa de som. Só que lá foi alugada a mesa de som. Alugada a mesa de som. Toda uma Cara, estrutura ali, né? para poder fazer esse negócio, Aham. esse concerto. Cara, faltou dinheiro para pagar o aluguel. Eita. E como não tinha multicabo na época, a mesa de som ele criou do estúdio direto pra gente, então a gente colocou assim, cada um microfone de uns 30 metros, um cabo de uns 30 metros, e o cara ficava ali assim, a 30 metros da gente, sabe? O controlista de som, mas pra gente ali foi o quê? A realização de um sonho. Uhum. De um sonho. Bom, agora vou abrir um espaço para alguém fazer alguma pergunta, não ficar falando aqui o tempo todinho aí. Não vou contar a história do grupo todinho, não vou dar espaço para vocês. Tranquilo. Até agora, se não, que eu olhei aqui, não chegou nenhuma pergunta, mas desse ponto das apresentações, das aventuras que vocês viveram para a gravação de um disco, como é que foi? Bom, em 84, nós decidimos fazer uma turnê pelo Nordeste. Nesse momento aí, 84, o grupo tinha um repertório de versões do Heritage Singers, certo? Do Heritage Family e outros grupos americanos, certo? Repertório, digamos assim, que 90% eram versões. E já tínhamos um repertório pequeno de músicas autorais. Então, certo? até 84, mais ou menos ali, vocês Isso. tinham as versões e começaram, então, a compor. Começamos a compor. Já tinha um trabalho, já tinha ali, assim, mais ou menos umas 12 músicas autorais, certo? O que acontece? Nessa turnê, nós fabricamos as nossas caixas de som. Porque até então, a gente usava umas caixas de som, assim, da Grangeon, era umas mamute, grande demais, que era inviável para o transporte que a gente ia fazer essa turnê. Porque essa turnê que fizemos de Aracaju até Fortaleza, passando por Caruaru e Campina Grande, e todas as outras capitais, nós fizemos em um ônibus escolar, com poltronas de fibra em 90 graus, as poltronas, ônibus escolar. Não, os de hoje são muito confortáveis. Os ônibus de hoje são muito confortáveis. Esse era aquela cadeira de fibra 90 graus, que não tinha bagageiro, As coisas iam junto assim com vocês. Todo equipamento, mala, certo? Dentro do corredor do ônibus. Eu armei uma rede dentro do ônibus, que eu não aguentava mais entender como é que é. Mas nós fizemos a turnê de Aracaju até Fortaleza. Só que quando chegou em Fortaleza... Sim, e aí o que acontece? Nós gravamos várias fitas cassetes com esse repertório nosso, de música autoral. E na programação em si, a gente mesclava, a gente colocava elas junto com as versões, certo? Para nossa surpresa, as pessoas amavam essas composições nossas. As autorais. As autorais. Primeiro porque era uma novidade, né? Na Igreja Adventista, alguém cantar uma música da sua própria autoria, né? O Quarteto Alto do Rei cantava versões do King Harold, não é verdade? E por aí vai. Então a gente aqui fazendo esse trabalho. Quando vendemos nossos fita cassete, quando chegou em Fortaleza, e a venda dessas fitas cassete, repara que loucura, a venda dessas fitas era para custear o óleo diesel. Já que a gente não pegava oferta, nem pedia cachê, que falar em cachê, você ia preso naquela época. Né? Você ia preso pela igreja, o ancião importado. Então, quando chegamos em Fortaleza, cara, não tinha nem cassete para vender, nem dinheiro para botar óleo diesel para voltar para Aracaju. Já era, hein? Foi o que tivemos que fazer, adivinha? Vendemos nossas caixas de som. As caixas de som da turnê, né, de vocês ali. Aqui nós construímos. Aqui nós construímos. Rapaz. Certo? Muito legal. As caixas falavam bem demais. A gente sempre fomos assim, um pouquinho esperto, brasileiro, né? Fazer as coisas direitinho. Então vendemos nossas caixas lá em uma igreja lá. E com o dinheiro, a gente teve o dinheiro do combustível para voltar para Aracaju. Só que essa turnê, a coisa repercutiu na coisa autoral. Repercutiu. E com a ajuda do governo do Estado, através do professor Nicodemo Falcão, que era adventista, e ele era o secretário de Educação e Cultura do Estado, ele conseguiu uma verba para que o Grupo Óleo gravasse o primeiro LP. Isso em 85.
Ah, então antes vocês tinham as fitas cassetes. Que gastamos toda nessa turnê aí, né? Uhum. Que foi produzido em casa, pô. Foi gravado em casa. Gravação caseira, assim. Caseira, gravando de um gravador para outro aqui, né? Certo? Aí como é que era? Era só a voz, tinha instrumento? Como é que Não, tinha funcionava? instrumento bacana. Era contrabaixo, violão e piano. Isso aí. Mas era aquela gravação assim, ambiente mesmo, né? A gente distribuiu 4 microfones gravando no Conservatório de Música. Tem qualidade. Eu tenho isso aí até hoje em casa. Entendeu? Uhum. Tinha qualidade. Para a época tinha muita qualidade. Certo? Você não tinha um trabalho elaborado de mixagem, de masterização. Isso é impossível. Certo? Uhum. Mas era altamente audível, certo? E o que acontece? Isso aí repercutiu de uma forma que nos levou a esse passo. Então, conseguimos uma verba, doação do governo do Estado, porque naquele momento ali, todo evento estadual aqui dentro de Aracaju, eventos do governo do Estado, grandes eventos, o Grupo Hora estava cantando. Era convidado para cantar. Vinha o presidente do Brasil, vinha o ministro não sei o que lá, tal, entendeu como é que é? Aí a secretaria convidava a gente para cantar. E a gente sempre cantava, naquela época, a gente sempre cantava um repertório também folclórico. Regional, assim, né? Regional. Não regional, mas folclórico mesmo, certo? Sim. Os Arautos do Rei, na década de 70, também faziam Também gravou, certo? Uhum. Então a gente mesclava dessas coisas do governo do Estado, a música gospel, a música sacra e a música Folclórico. folclórica. Bom, veio esse dinheiro e nós só tínhamos o dinheiro de fazer a matriz. A gente não tinha condição de fazer distribuição do trabalho. O que é a matriz, para quem está ouvindo aí a gente? A matriz é a forma que vai prensar o acetato, né? Que ela é o inverso do acetato. O disco, né? O disco, certo? Então a gente só tinha o dinheiro para fazer a matriz. O que acontece? Costa Júnior, o pastor Costa Júnior, foi a pessoa que nós escolhemos na época para fazer esse trabalho, para fazer os arranjos instrumentais, porque os arranjos vocais, todos eles foram nós que fizemos, certo? Mas os arranjos instrumentais, para a gente aquilo era um sonho. A orquestração em 85, 84, isso aí era um sonho, uma utopia, isso aí era uma coisa assim, certo? Mas Costa Júnior já estava trabalhando com isso aí, e Costa Júnior fez os arranjos, ele foi que fez a produção instrumental. E a Bom Pastor, não sei se você já ouviu falar, na gravadora Bom Pastor. GBM, né? Não, Bom Pastor. GBM é boa música. GBM era do irmão Elias Azevedo. Isso, confundi aqui. A Bom Pastor era do pessoal da Igreja Batista, do Elias de Carvalho. Certo? O cantor Elias de Carvalho tinha o filho dele, Elias, que era o dono da Bom Pastor, era a maior gravadora de música sacra da América do Sul. Certo? Era a gravadora Bom Pastor. O pessoal comentou aqui antes sobre Grupo Elo e Grupo Logos. Eles faziam parte da Bom Pastor? Você não lembra? Não. Não, né? Grupo Elo. Primeiro Grupo Elo, e depois surgiu o Logos, depois da morte de Paulinho, de Jairinho, aí ele criou o Logos, não é verdade? Então, a partir daí, eles são independentes, sempre fizeram um trabalho independente. Uhum. Ó, comentou aqui, Elias de Carvalho do Luiz Carvalho. Exato. Mas a Bom Pastor era a maior distribuidora de disco, certo? De música evangélica no Brasil. Ele tinha como artistas aquela Denise, eles tinham Luiz de Carvalho, eles tinham, na época que nós entramos lá, eles tinham o Grupo Integração fazendo as versões de Heritage. Lembra disso aí? Não sei se vocês alcançaram isso aí. Integração, sim. Integração, fazendo aquele monte de versões lá, certo? E outros mais. Ó, colocaram aqui, ó, Costa Júnior, Prisma, Projetarte, Oreo, entre outros, gravaram pela Bom Pastor. Talvez não na mesma época que você está falando, né? Mas... exatamente. Bom, o que acontece? Quando eu cheguei com a ideia para Elias de Carvalho lá, que a gente iria gravar, ele perguntou, vocês vão gravar o quê? A gente vai gravar um repertório autoral. Ele falou assim, cara, isso dá certo. Ó, a integração aí vende pra caramba. O cara tava pensando em dinheiro, né? Comercial. Comércio. Né? A integração vende pra caramba. E vocês vão entrar com esse negócio de autoral. Isso não existe no Brasil. Cara, é o seguinte, o meu pensamento é um só.
Isso eu, Costa Júnior e ele em São Paulo, nós três, em uma pizzaria lá em São Paulo, que eu fui negociar com ele. Nós três, eu, Costa Júnior e Elias. Aí eu falei assim, a minha ideia é o seguinte, por melhor que seja a versão, por melhor que você produza uma versão, você vai ser sempre comparado com o original. E a minha música, se você gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Mas não vai comparar com ninguém. Aí ele falou o seguinte, vou comprar a sua ideia, vou gravar sua música. Cara, gravamos e deu muito certo. Então, olha só, até aquele momento, o comum no mercado fonográfico, assim, no mercado da música, na indústria da música evangélica cristã do Brasil, era mais importação musical, ou seja, faziam-se versões. Na igreja adventista. Na igreja adventista. Lá fora as pessoas faziam suas composições, certo? Do jeito deles, mas faziam. Mas na igreja adventista, ninguém nunca tinha se atrevido a fazer. Rapaz, vocês foram os primeiros. A mostrar para o público, certo? A mostrar para o público. Ninguém tinha feito isso aí, certo? Que ano que isso aconteceu? O primeiro LP, perguntaram aqui. Foi lançado em 1986, gravado em 85, lançado em 1986, lançado na Campal de Itabuna, na Campal que a gente chama de Woodstock brasileira. Rapaz, que legal. E aí, vocês gravaram, fizeram esse disco inteiramente autoral. Inteiramente autoral. Então pode dizer... O disco Cristo de Segurança Eterna, que eu esqueci de trazer para mostrar para vocês. Mas eu tenho em casa todos os discos. Disco, né? Tem pro chão, eu tenho em casa, a gente tem em casa. Tranquilo, já é um baita conteúdo para vocês fazerem aí depois um Reels, né? Aqui no Instagram, vocês mostrando aí os discos. Mas é um disco, então, revolucionário na história da música adventista. Totalmente. E se falando de música adventista no Brasil, altamente revolucionário. Nós pagamos um preço alto, viu? O Jabs Guimarães, ele comentou, a Itabuna, eu estava lá, tinha 9 anos. Tava lá mesmo. Olha só, que legal, né? Então, ele foi revolucionário nessa questão de ser, né, algo assim totalmente diferente, né, autoral para a época. E agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pode falar. Eu quero abrir um parênteses aqui para prestar uma homenagem ao pastor Costa Júnior. Naquela negociação lá, certo? Que entre a gente e o pastor, o que é que nós ganhamos ali? Nós entramos com a parte artística, com a parte como autores das músicas, certo? E o que a gente... Aí você pergunta, e vocês ganharam o quê? Na negociação, a Bom Pastor ia nos dar 5.000 cópias prensadas para a gente vender. Esse foi o nosso pagamento. E quando a gente vendesse essas 5.000 cópias, a gente compraria para repor o estoque num preço que eu não me lembro mais, mas era abaixo dos lojistas, entendeu? Sim, para compensar, né? Para compensar. E o pagamento de Costa Júnior, pelo trabalho dele, depois que eu bato palma para ele, certo? Se eu não me engano, na época foram 500 cópias, uma coisa assim, pelo trabalho que ele fez. Sabe quem foram os copistas dos arranjos do Costa Júnior? Os copistas, quer dizer, o maestro ele escreve o arranjo e vai ter aquele pessoal que vai escrever a cópia do violino, vai escrever a partitura do violoncelo. Sabe quem eram os copistas desse momento aí? Tenta adivinhar aí. Rapaz, 85, 86... Não sei. Vou deixar... Eram discípulos de Costa Júnior. Discípulos de Costa Júnior, Jader Santos? Não. Lineu Soares. Lineu Soares. E Flávio Santos. Comecei com ele ontem. Eram os copistas, eu me lembro de ver na casa do Costa Júnior, lá em São Paulo, que a gente ia gravar no outro dia, e eles varando a noite lá no fundo da casa do Costa Júnior, lá, escrevendo os arranjos para gravação. Olha só, então, na gravação do primeiro LP, do Grupo Oro, tem participação do pastor Costa Júnior, Lineu Soares. Como copista, Lineu Soares e Flávio Santos. Rapaz, olha só como tá tudo interligado, né? E assim, agora, o alcance do LP, ele foi maior do que o alcance das fitas cassetes? Como é que foi? Naquela época era uma coisa assim que brigava pau a pau, né? Porque a fábrica, tanto ele produzia o LP, como ele produzia a fita cassete, como produzia o playback. Aí vinha o playback em cassete, vinha o LP em cassete, porque o LP a pessoa ouvia em casa, na sua vitrola, no seu equipamento.
E a fita cassete, o cara ia ouvir no seu TKR, cara preta, no carro. Ou então no seu Roadstar, com o amplificador Tojo. Tô falando inglês aí pro pessoal, ó. Rapaz, hoje em dia o pessoal só quer saber, tá no Spotify ou tá no YouTube? Exatamente. Então, Rapaz, que interessante. quem não tinha condição para comprar o LP, o que acontecia? Comprava uma fita cassete virgem e copiava do irmão lá e ia ouvir no carro, né? Aham. Rapaz, que legal. E a recepção desse primeiro LP, que foi um LP totalmente autoral, como é que as pessoas receberam? É, o feedback que vocês tiveram, assim, os comentários, como é que foi essa jornada de vocês aí a partir então desse disco Cristo Segurança Eterna? Cara, eu só tenho lembranças positivas. Só tenho lembranças positivas. Porque foi, para a Igreja Adventista do Brasil, foi aquela surpresa, aquele choque que ninguém esperava esse tipo de música, certo? Naquele momento ali, a gente já cantava, já cumpria com brasilidade, com gingado, com esse Uhum. Brasil no arranjo, com esse Brasil na composição. A gente já fazia dessa forma. Então, para o pessoal aí do eixo do Sudeste, certo? Foi uma surpresa muito grande, mas eles tiveram que dar a mão promotória e cumprimentar a gente. Eles tiveram que fazer isso assim pra gente. Entendeu como é que é? Eu me lembro Aham. muito bem que, naquela época, eu acho que você era criança, eu acho que você não tinha assim, tinha o Projeto Sol. O Projeto Sol do Maracanãzinho, com o Pastor Bulhão, certo? E quem estava lá cantando, lá, Maracanãzinho lotado lá, quem estava lá? Grupo Óleo, Sonete, entendeu como é que é? Então, as grandes campais do Brasil, quem estava lá era Grupo Óleo, certo? Porque era o coqueluche do momento. Campal de Brasília, em 90, se não me engano, 90, ou é 98, alguma coisa assim. Não me lembro, Então, não me lembro. então Sou houve muito uma boa data. recepção, né? Uma música diferente, uma música O que brasileira, né? aconteceu aí? O que aconteceu? Todos os grupos adventistas, na época, né, tinham Renascer e Integração. Prisma não, mas Renascer e Integração, porque o Prisma fazia versões do Maranata Singer, né? Vocês sabem Uhum. disso, né? Mas o Integração, Paulinho, lá, amigo Paulinho, se estiver por aí ouvindo, está nos Estados Unidos, eles partiram para também fazer a música autoral. Tinha uma menina em Vitória, do Espírito Santo, chamada Jane alguma coisa, o homenzinho tinha um sobrenome alemão, Jane alguma coisa, que ela compunha muito também. E aí eles também começaram a engatinhar nessa coisa, certo? Motivado por quê? Pelo Grupo Óleo. Na Campal de Brasília, nós chegamos com o LP Celebração e Louvor, que já foi um disco onde Costa Júnior gravou toda a orquestração dos Estados Unidos, mixagem e masterização dos Estados Unidos, certo? Foi uma coisa assim, linda, maravilhosa. E ali o grupo Óleo estava aqui, lógico tudo. O restante dos outros grupos estava. Aí, quando terminavam as pregações do pastor Bulhão lá, e tinha as barraquinhas de venda de material, o pessoal que queria vender material tinha que encostar perto da barraca de grupo Óleo, porque ali não estava o povo para comprar o disco do grupo, tá Era entendendo? o point, era o point. Era isso aí. O auge da coisa, né? O auge da Que coisa. legal. E assim, desse primeiro disco, né? Cristo Segurança Eterna, que está disponível no YouTube, no Isso. Spotify também. É, todo álbum, assim, ele sempre tem aquela música que é a mais famosa, né? E muitas É. vezes não é a música que vocês esperam quando estão Isso, gravando, né? isso. É. Qual foi a música, assim, que foi, vamos dizer, o hit desse álbum? Bom, eu vou dizer que foi a música mais ouvida do Grupo Óleo até hoje. É desse álbum. Qual? Pequenas Coisas. Pequenas Coisas. Eu vou contar um pouco da história dessa música porque ninguém sabe. Uhum. Essa música, ela é assim. Naquela época, as pessoas faziam aniversário de 15 anos, aí alguém tem que cantar essa música, esse tipo de coisa, entendeu? O cara estava apaixonado pela mim. O adolescente estava apaixonado pela menininha da igreja, cantava para ela essa música. Servia para várias ocasiões. Servia para tudo, né? Essa música surgiu nesse período aqui em que o Grupo Óleo começou a fazer músicas autoral, que a gente ia fazer essa turnê para o Nordeste, certo? Lá em 80, eu acho que ela surgiu ali em 78, a criação dessa música, 78, por aí, 78, 79. Eu estava namorando com minha esposa, a minha esposa, a mãe dos meus filhos, certo? E a gente tinha um namoro meio conturbado, os pais não queriam o namoro e tal. Primeiro que eu era adventista, eles eram presbiterianos, certo? Eu preto, ela branca, esse tipo de coisa assim. E aí o que acontece?
Era um namoro conturbado. E aí, vez por outra, ela não resistia à pressão e terminava o namoro comigo. Mas eu não engolia com ela, não. Eu já tinha sempre uma no gatilho. Aí começava a namorar com outra, tal. Mas eu gostava dela. E um dia ela terminou atendendo o pedido dos pais, tal. E aí eu disse, rapaz, a minha mãe, ela plantava uma plantinha chamada 11 horas. As pessoas conhecem essa plantinha, essa florzinha. Ela nasce todos os dias e morre todos os dias. Entendeu? Ela brota de manhã cedo, ela se abre, e no final da tarde ela se fecha e morre, e no outro dia nasce outra, né? Então, inspirado nessa canção, inspirado nessa flor, eu pensei, bom, ela terminou comigo, mas Deus vai me dar outra. Rapaz, olha só que visão, né? Entendeu? Então, criei a canção Pequenas Coisas, né, que as pessoas conhecem. É a canção mais ouvida do Grupo Óleo até o dia de hoje. Olha, a Renata Kelly colocou aqui: cantei essa música na capela do IAGP, é o Instituto Adventista Grão-Pará, em Belém, na década de 90, com a minha colega de classe Milva, Pequenas Coisas. Olha Legal. só. E comentaram aqui também que talvez, né, pelos comentários aqui, a música que apareceu foi Deus Existe. 2 pessoas comentaram aqui essa música, né? Não, depois de Pequenas Coisas, a música mais impactante é Deus Existe. E eu conheci essa música, né, já na nova versão, que foi o clipe, né, gravado Certo, que eu já gravei ali em Bossa Nova, em ritmo de Bossa Nova, certo. Mas tem a versão que Costa Júnior fez, que é que maravilhosa. é a do álbum Cristo Segurança Eterna. Exato, eu tô cantando, inclusive, com um tom e meio acima. Certo? Esse aí. Certo. Então, ó, o pessoal comentando aqui, Deus Existe é um clássico, muito bom. É um clássico. Agora, o pessoal tá Se existe um clássico na música adventista no Brasil, Olha aí. Deus Existe. Deus Composição do meu irmão Jairo Alves. Isso aí que eu queria entrar agora, né? No Grupo Óleo, como é que funcionam as composições? Quem compõe, quem contribui, como é que é? Bom, essa é uma janela interessante. Uhum. Quem começou compondo foi meu irmão Jairo. Lá em casa, meu pai deu de presente para minha irmã um pianozinho Hering de criança, de brinquedo. É pianozinho pequenininho assim, com tecla, que tem uns pinozinhos, você batia, o pinozinho bate na tecla, a tecla bate no pinozinho e emite o som. Mas tinha afinação. E nesse pianozinho, meu irmão compôs algumas músicas como Deus Existe, Objetivo, Convite. São músicas assim, entendeu? Inigualáveis. Uhum. Pro repertório, eu digo pro repertório mundial. Se alguém parar para ouvir essas 3 músicas aí, Objetivo, Deus Existe, Convite. Meu irmão compôs nesse pianozinho de criança, que você olha assim, é um milagre de Deus, que não tem a mínima condição de alguém que compõe uma música maravilhosa como essa, no piano, Hering. Olha a marca, Hering. Certo? Meu irmão começou a compor ali e naquele momento lá, 1978, eu sempre tive assim muita criatividade musical. Uhum. Mas eu não me atrevia a compor, a fazer uma música completa. Eu não me atrevia a fazer. Certo? Tinha algum bloqueio, alguma insegurança? O que não, era? Eu acho que, sei lá, bobagem. Eu achava bonito meu irmão fazendo, mas eu achava que eu não tinha função de fazer. Eu não me atrevia, porque eu achava que a música só nascia em cima de um instrumento. E eu não toco nada. Ah, você não é Eu não toco instrumento nenhum. Instrumentista. Não sou instrumentista. Certo? Aí eu achava que eu não tinha condição de tocar. Aí foi quando eu comecei a mexer em violão. E eu comecei a tocar violão. Mas eu toco muito mal violão. Pequenas Coisas e outras músicas lá do disco Cristiança Eterna, eu compus com esse violão. Bom, meu irmão começou a compor e nesse momento aí, um professor de música aqui de Aracaju, ele fazia jingle comerciais, mandava para Salvador, para Recife, até para São Paulo, e abastecia Aracaju também. Só que ele não era muito criativo em termos de harmonia, em termos de melodia. Ele não tinha muita criação melódica. Era esquisito a situação dele. E ele fez parte daquela turnê lá do Nordeste. Até Fortaleza. Até Fortaleza. Então ele teve a ideia de me convidar para compor para ele. Já que jingle é uma coisa assim de 30 segundos, 35 segundos no máximo. É uma melodia chiclete, né? Tem que Chiclete, tem que ficar, você tem que trazer aquela mensagem rápida ali
e Uhum. ficar na cabeça do povo, né? É uma Sim, coisa sim. difícil, difícil de fazer. Agora tá fácil com o IA tá fácil demais, né? É, né? Mas para você fazer é difícil. Cara, então o professor Argolo, ele mandava o tema da campanha assim, tipo, 9 horas da manhã, 10 horas estava com a música pronta, certo? Mas também 30 segundos, 35 segundos de músicas. E daí para frente eu comecei a me estender mais, tal, tal, tal. Mas eu me via muito limitado melodicamente, porque eu não sabia. A ideia vinha na cabeça, a ideia melódica vinha na Mas a cabeça, a ideia execução. harmônica não vinha do violão, não sabia fazer no violão. Ah, rapaz. Entendeu como é que é? Uhum. Aí eu larguei o violão de lá e comecei a compor só aqui. Só aqui. Já meu irmão contou compondo no piano dele, certo? Continuou Jair, compondo, inclusive, que tá acompanhando a gente aqui, mandou um abraço para você. certo? Tá aqui acompanhando a gente. Eu digo sempre, faço questão de dizer isso. A minha inspiração como compositor é meu irmão. Se já não tivesse dado o start, se ele não tivesse feito aquelas músicas, se ele não tivesse iniciado, talvez eu nunca tivesse me atrevido a compor uma música. Tá Uhum. certo? Então, Deus, ele é maravilhoso. Né? Bom, eu sempre fui o letrista do meu irmão. Ele sempre teve muita facilidade de fazer a linha melódica, mas meu irmão, eu vou dizer isso aqui no ar pela primeira vez. No ar, ó. Mas ele não tinha muita facilidade na parte da letra da música. Eu sempre fui o letrista dele. Então, se você for lá ver as músicas dessa época dos discos, os 3 primeiros LPs, você vai ver lá Joel Jairo Alves, entendeu como é que é? As Parceria, músicas, parceria sempre. ele fez poucas músicas sozinho, Uhum. a maioria, eu fiz algumas sozinho naquela época lá, mas a maioria são sempre parceria. Lennon e McCartney. Aham. Entendeu? Então por Sim, aí foi. sim. Só que chegou um momento, chegou um tempo, que meu irmão desligou assim, sabe? Desligou o botão de compor. Isso tem mais ou menos, sabe quanto tempo? Isso tem uns. Cara, isso tem uns 15 anos. Uma Ele pausa desligou, criativa ali. que ele desligou o botão de compor, Uhum. certo? Cara, e aí quando foi há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu me vi compondo. Me vi compondo, assim, no momento de fazer muita música. Sempre dessa forma, imaginando a melodia, pego o gravadorzinho do celular, gravo a minha melodia, aí depois vou lá, decido qual é o texto, decido do que é que eu vou falar, vou pegar a palavra de Deus, vou ler sobre o assunto, vou ler muito sobre o assunto e dali eu vou escrever a minha letra. E tem sido assim sempre, certo? Uhum. E de lá para cá, eu venho nutrindo dois ministérios. O Ministério do Grupo Oro, com minhas composições, e o meu ministério, que eu também tenho meu ministério pessoal, Joel Alves, também é um ministério, está aí na gravadora Novo Tempo. Certo? Aham. Então eu tenho um trabalho duplo para manter em termos de composição. Né? O Ministério do Grupo Oro e o meu ministério. Mas tem sido uma bênção. Né? Tem sido uma bênção, porque Deus também me deu condição para poder fazer as produções musicais, ele me deu essa condição, certo? Só ele poderia fazer isso, e a gente vem conseguindo fazer coisas maravilhosas. Por ele, só por ele. Com certeza, né? Uma história muito bonita que já vem passando assim, né? Gerações praticamente, né? Que vem passando pelas décadas aí. E mais recentemente, né? O Grupo Orion vindo já pela gravadora Novo Tempo, né? É, Foi a partir de nós tivemos uma 2018. experiência há mais ou menos uns 15 anos. O pastor Marlon, ó, pra me lembrar do nome assim, foi massa. Pastor Marlon, que eu sou ruim de nome. Uhum. Pastor Marlon veio fazer aqui uma semana de oração junto ao Novo Tempo aqui em Aracaju. E o grupo cantou naquele momento ali, ele ficou impressionado e convidou a gente para participar da gravadora, isso há 15 anos atrás. E nós fomos para a gravadora, só que não era muito bacana a parte comercial, entendeu? Naquele momento lá, não era muito bacana. Então aí, um ano na frente, a gente pediu para sair, não deu certo. E quando foi em 2018, Tito, era o diretor da gravadora, Novo Tempo, era o diretor musical da gravadora. Através dele, nós voltamos para a gravadora. Estamos Uhum. lá há 8 anos, né, praticamente. Certo. Aí em 2018 tem esse álbum, né? O disco Renovo, foi lançado em Disco 2000. Renovo. Disco Renovo. E aí
esse disco Renovo, ele tem uma faixa muito interessante ali, que para mim é uma faixa que toca bastante. Tem duas, na verdade, né, que eu gosto, que é a regravação de Meu Caminho, não é? Certo, Que é certo. a faixa lá do Cristo Segurança Eterna, que é uma faixa É. assim, bossa nova com uma orquestra ali, com um Isso, arranjo de cordas muito bonito. isso. Então, eu gosto das duas versões, mas eu acho que para mim de coração mesmo é de 86, Meu Certo, Caminho. E tem uma faixa chamada A Oração do Sertanejo, certo. que é uma faixa assim, não é, que já mostra ali um pouco desse regionalismo, dessa música brasileira, especificamente ali do Nordeste, É. que o Grupo Orion coloca na música adventista, né? Isso. Então É. a gente tem algumas outras faixas, por exemplo, acho que eu até postei nessa semana, de algumas faixas que exploram um pouco desse regionalismo nordestino na música, né? A faixa Sim. Braço de Jesus, do Arauto Certo, do Rei para criança, tudo certo. ali. Isso. Mas eu acho que o Grupo Orion, em termos assim de música adulta mesmo, né, para adultos, Foi mais é, o- ousado, né? é ousado, né, de trazer aquilo ali. E aí, como que você enxerga essa forma de expressão que você tem de usar esse elemento cultural, esse elemento regional que faz parte da linguagem, vamos dizer assim, de expressão de um povo, né, de uma cultura aí do Nordeste, e utilizar isso, né, com uma mensagem clara e direta sobre a pregação do Evangelho? Ó, veja bem. Primeira coisa, eu sou altamente, super apaixonado pelo Nordeste. Ai daquele que fala mal do Nordeste perto de mim. Ai daquele que fala mal do Nordeste perto de mim. Tá lascado. Entendeu como é que é? Eu sou apaixonado do coração. Eu vivo o Nordeste, eu vivo o campo, eu sou produtor rural, eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão. Eu sei da ingenuidade do povo nordestino, sei da maldade do povo nordestino. Entendeu como é que é? Então eu amo isso aí de coração. Se dissesse assim, Joel, você vai fazer 20 músicas nesse estilo aí, dentro de 30 dias eu faço. Eu tenho, assim, a facilidade para fazer isso aí de uma forma assim, tremenda que você nem imagina. Entendeu como é que é? Mas Uhum. acontece o seguinte, por que é que surgiu lá em 2018, no disco Renovo, a faixa A Oração do Sertanejo? Essa é a pergunta. Talvez você quisesse ter feito. Ó, falando no disco 2018, um abraço aqui pro Pedro Caron, que tá aqui assistindo a gente. Tá dizendo, ó, ainda não almocei na casa do Joel, né? Então, tá aí o Cara, convite aí. eu recebi um telefonema do Pedro Caron um dia em casa, um sábado de tarde, eu estava deitado na minha rede, sábado de tarde. Logo depois do lançamento desse disco aí, do Renovo, e aí o Pedro Caron me liga para comentar essa faixa. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas ele me liga assim para agradecer, para elogiar essa coisa diferente. Cara, que é isso? Eu estou aqui, eu quero, estou cansado de ouvir a mesma coisa, e você me manda, sabe? E você me Então ele manda. lá dentro da gravadora Novo Tempo, né, já. Não, isso foi logo após o lançamento. Pedro Sim, Caron não sim. estava na gravadora ainda, não. Ainda não tava. Não. No Pedro Caron eu achei ainda. Eu estou Então falando de a música já tinha 2018. sido lançada Tinha já. sido lançado 2018, 2019, por aí. Entendeu como é Sim, que é? Ele conheceu o trabalho. Aí ligou para mim. É para a visão desse garoto aí. Aí ligou para mim. É por isso que ele está aí. Dou valor. sim, sim. Certo? E aí, continuando lá da história, Aí o que né? acontece? A gente criou, naquela época, lá em 2018, um pouquinho antes, um trabalho chamado Luz no Campo. Depois eu Um quero que você conte projeto. especialmente sobre esse projeto. Como é? Não entendi. Depois eu quero que você conte especialmente a Então história desse projeto. eu tenho que linkar uma coisa com outra aí. Então pode Então eu seguir posso já. emendar, né? Porque isso aí tem tudo a ver com a oração sertaneja, Hum, certo? Então, nesse projeto A Luz no Campo, é o seguinte, pessoal. A gente pega o nosso equipamento de som, eu comprei um gerador a óleo, para poder gerar energia, logicamente, né? Olha a redundância, né? Porque a gente vai nos cantos onde não tem energia. Na roça, lá no sertão, lá no agreste. Aí o que é que a gente faz? A gente pede que a igreja mais perto do local, convide os vizinhos ali, as pessoas da região, para que naquele dia, naquele horário, esteja na sombra daquela árvore que vai ter música ali, certo? Então a gente chega cedinho ali, de manhã, para montar o som, certo? Equalizar o som, deixar tudo prontinho. Quando é mais ou menos aqui, por volta de 3h30, 4 horas da tarde, aí vai chegando o pessoal, cada um com seu tamborete, com sua cadeira, com sua poltrona nas costas. E aí
faz aquela volta ali de gente que não são adventistas, são pessoas estranhas para a gente. E ali a gente canta nesse projeto, a gente canta e fala sobre o sábado, sobre a volta de Jesus, aliás, em sequência, a graça, em primeiro lugar, o sábado e a volta de Jesus. Então, a partir daquele momento ali, aquelas pessoas que nunca ouviram falar do sábado, ele vai sair dali conhecendo o sábado. Vai sair dali sabendo o que é graça, liberdade. E sai dali com a esperança da volta de Jesus Cristo. E a gente indica, se houver uma igreja perto, uma igreja adventista, a gente indica para eles uma igreja ali perto, para que eles, se tiver interesse, continuem aprendendo sobre Jesus Cristo. Que bonito, que bonito. Só que nas primeiras vezes que fizemos isso aí, a gente não tinha um repertório com características, digamos assim, nordestinas. Então era um estilo diferente de música. No nosso estilo normal, digamos, você vê como é que é? Sim. No nosso repertório normal. E o que eu notei? Eu sozinho nunca notei isso. Não existia um feedback, não existia um retorno, aquela coisa assim, entre eles e a gente. Não estava tendo um diálogo. Era como nossa música fosse um francês, um inglês para eles. Entendeu como é que é? Sim, E eu sim. comecei a matutar, a pensar, cara. Aí eu sempre, minhas coisas assim, a pessoa que eu bato papo é Marcos Lima. Sim, grande músico, já conversei com ele. Tá próximo, Marquinhos, se tiver para ele. Um abraço para ele aí. Aí o que acontece? Eu idealizei fazer a música Oração Sertaneja. Certo? E o arranjo, a produção é toda de Marquinhos. Eu discuti com ele as ideias, certo? Se vocês prestarem atenção, no final, o instrumental fecha com asa branca. Presta atenção. Tem essa referenciazinha, né? Lá no final, certo? Uhum. Bom, então, cara, a primeira vez que a gente cantou isso aí, o pessoal, foi maravilhoso. Então você teve a experiência. Isso. E foi Antes a primeira vez. A primeira vez você foi com um estilo de música normal de um contexto, né? Isso. E aí, quando você passou a dialogar na música, da linguagem deles, isso. Como é que foi a recepção? Aí o pessoal sorriu, o sorriso apareceu. E eles começaram a cantar com a gente. Entendeu? Que bonito, cara. Que bonito. Eles começaram a cantar. Bicho, eu me arrepio com isso aí. É isso que talvez alguns não entendam. E faz um pré-julgamento do nosso trabalho, do nosso ministério, assim, um pré-julgamento desnecessário. A palavra é essa, desnecessário. Pronto, então a partir daí, eu comecei a compor também músicas nesse estilo aí. A gente sempre lançou, de lá para cá, sempre lançamos uma música nesse estilo. O Grupo Óleo tem um repertório vasto, eu acho que de mais de 100 músicas, certo? Nós temos apenas 6 músicas, acho que 6 músicas nesse estilo. Eu tenho, no meu ministério pessoal, eu tenho 2 que ainda vou lançar. Então tem novidade vindo aí. Tem novidade vindo aí. Olha. E tem uma do grupo vindo aí. Então, pessoal, você que está aqui na live está ouvindo em primeira mão praticamente, né? Isso. Olha o nome da música aí, ó. Milionário pela Graça. Milionário pela Graça. Pela Graça. Olha, você está ouvindo aqui em primeira mão na live com Cevada Pop. A próxima música, essa é do grupo ou é sua? Grupo Óleo. Grupo Óleo, a próxima música vai ser lançada no mês de julho, se Deus quiser. Vai ser lançada no mês de julho, Milionário pela Graça. Junho, tá pertinho. Tá pertinho. Viu? Muito bom. Bom, então, eu me perdi, onde é que eu estava? Você estava falando sobre essas músicas que fazem parte do repertório. Pronto, e a partir daí, ela passou a fazer parte do nosso repertório, só que, como é uma coisa... Assim, agora eu vou deixar de lado, assim, como é a palavra, quando a pessoa quer se gabar? Eu vou deixar de lado... Como é que é? O orgulho? Não é orgulho. A modéstia. Vou deixar a modéstia de lado e vou falar abertamente, certo? Uhum. Como são músicas maravilhosas, muito bem produzidas. Pode falar, a gente deixa. Com letras cristocêntricas, bíblicas, com arranjos espetaculares, porque na minha produção, vocês vão notar aí que além de ter a base nordestina, que é o zabumbo, o triângulo e o acordeão, ela vem incorporada com orquestra sinfônica, ela vem com metais maravilhosos, contrabaixo. Então a gente fez essa junção, que a gente valorizou a música nordestina, trouxe ela para um outro patamar, certo? Deu essa mescla aí maravilhosa, que deu nesse resultado.
e deu nesse resultado. Então, assim, eu fico muito triste quando alguém que não conhece nosso ministério, que não conhece nossa proposta, faz uma crítica boba lá, uma crítica abestada, a palavra abestada, certo? Para essas músicas. Não entende, mas a gente perdoa. A gente E é perdoa. algo que nasce, como você falou, né? É um estilo musical que para vocês, para o Grupo Óreo, nasceu de um contexto missionário. E tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que talvez as pessoas não tenham chamado a atenção, mas eu vou chamar a atenção. Vocês vão prestar atenção que eu uso na composição dessas músicas um palavreado, uma linguagem e algumas palavras Vocabulário. que só o Nordeste conhece. Só o nordestino regional conhece. Por exemplo, a música Cangaia. Cangaia. Cangaia, A música Cangaia, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. perfeito. Muitas pessoas aqui perguntaram, né, como é que foi a criação da música Cangaia, quem compôs, quem escreveu, quem que é o autor, como que é. Será que você poderia Não, compartilhar para a gente? o autor dessas músicas sou eu, né? Sou eu. Deus me agraciou com essas músicas, o autor sou eu. Mas veja bem, a música Cangaia, eu queria mostrar para as pessoas a graça. Eu queria mostrar para as pessoas a graça de Jesus, Uhum. certo? Então a graça, como a própria palavra já diz, é uma oferta, é um presente, né? Então alguém chegar para você e dizer assim, cara, eu vou carregar seu peso. Deixa que eu carregue seu peso. Certo? Leve o meu, que é mais leve do que o seu. O meu não pesa nada, é que nem um saco de algodão. Agora, o seu está pesado, você não está podendo nem andar com a sua carga. Deixa eu carregar a sua cangaia. Certo? Aí eu uso a palavra tria, Caçoar. Essa eu tive caçoar, que parar para pesquisar, porque realmente. cangaia, Isso. caçoar, tria, certo? Então, tem muitas palavras que você vai pesquisar, mas está tudo contextualizado Sim, para o sim. nordestino aqui, certo? Então, guia. Então, o boi, veja bem, o boi, bota ou o boi ou o jumento, coloca-se a cangaia no lombo dele, carrega-se aquela cangaia ali de peso, macaxeira, mandioca, sei lá o que for, certo? Então, ele sai com aquela cangaia cheia, certo? Na cangaia vai o caçoar, que é um cesto de cipó, que atrela na cangaia, e nesse cesto coloca-se a mercadoria, o peso, certo? Então, Sim, sim. caçoar, aliás, cangaia é o suporte, caçoar é o cesto, um do lado do outro. E esse cara vai conduzindo esses animais pela tria, ou seja, pelo caminho. O nordestino não chama trilha, ele chama tria. Pega essa tria aqui, certo? Ele abrevia, tria, Hum. certo? Então existe o regionalismo na letra, Regionalismo, na letra. não só na Certo. música, mas na letra. E a pessoa que vai conduzir esse animal, ele tem uma vara grande com um ferrão na ponta que é a guia. A guia. Então, vez por outra, ele pega essa guia e topa no animal, que é para o animal não sair da tria. Da tria. Da tria, certo? Então, você ouvindo cangaia, você vai ouvir essas palavras aí e você vai entender o que eu estou falando. Muito legal mesmo. É uma aula. E eu Assim, estou falando da graça. E quem ouve aqui no Sertão essa música, ele vai entender assim de cara. Automaticamente ele entende que Jesus Cristo está carregando o meu fardo, certo? E eu vou carregar o dele que é mais leve. o André Barreto comentou aqui agora. Ó, quem é nordestino sabe como essas músicas falam ao nosso coração. Que bom. Então, Joel, já temos praticamente aqui 1 hora de live, né? Conversamos bastante aqui. E Louvado para o seja pessoal Jesus. que acompanhou aqui a gente, né? Eu tenho certeza que eles gostaram muito aí de ouvir a história de vocês. E quem sabe tem muitas pessoas que devem estar aqui que conheceram o Grupo Óreo nessa semana, né? Foi. E se você pudesse deixar uma palavra para essas pessoas que chegaram agora, que estão conhecendo agora o Grupo Óreo, como é que seria, como é que você resumiria um pouco a proposta do grupo, o que o grupo deseja para esses novos ouvintes, o que eles podem esperar do Grupo Óreo aí, com as músicas, com as canções, porque eles estão ouvindo, às vezes, 1 minuto das músicas aqui no Reels, no Instagram, estão ouvindo 30 segundos, mas existe um tesouro muito maior que eles conseguem, né? Ao ouvir essas músicas. O que você pode deixar de palavras aí para eles? O que eu quero deixar para eles, primeira coisa é dizer que vocês são um presente de Deus para a gente. Aliás, vocês foram o maior presente de Deus para a gente nos últimos anos. Não teve um presente maior. A minha filha estava me mostrando que
nessa semana, teve um acesso de 2 milhões e 200 mil pessoas no nosso Instagram. 2 milhões e 200 mil pessoas. O que a gente mais quer, o nosso maior interesse no nosso ministério, é que as pessoas escutem sobre a graça e o amor de Jesus Cristo, através da nossa música. As nossas redes sociais só servem para isso, para propagar o amor de Jesus através das nossas músicas. Então, a felicidade do nosso grupo, a felicidade da minha filha, que é quem toma conta do Instagram do grupo, ela essa semana, o sorriso era aqui, entendeu como é que é? Porque, assim, nós chegamos nas redes sociais muito tarde. Eu falei para você essa semana que eu não entendo essas coisas. Eu sou matuto demais para esse lance aí de computador, rede social. Eu sou broco mesmo. Broco, qual é a palavra? Broco. Certo? Então, nós chegamos muito tarde. Quando algumas pessoas já tinham, digamos assim, 10 mil seguidores no YouTube, 10 mil seguidores no Instagram, a gente estava abrindo nossas redes. Então, quando nós conseguimos os primeiros 10 mil, naquela época, 10 mil pessoas, você tinha um negocinho azul no Instagram, né? Um negócio assim, né? Tinha um lance, Você conseguia alcançar né? Tinha um lance desse assim. Então, aquilo foi, a gente fez uma festa. Fizemos uma festa quando alcançamos 10 mil pessoas. Entendeu como é? Porque eram 10 mil pessoas alcançadas pelo nosso trabalho, pela nossa mensagem. Sim. Então, hoje, vocês que vieram para cá, vocês fazem parte da família Grupo Orion hoje. Aí eu faço um pedido especial para vocês, que fazem parte hoje. Vocês são orianos. Orianos, vocês fazem parte da nossa família a partir dessa semana. Falem do amor de Jesus, falem da graça de Jesus Cristo, e especialmente falem da volta de Jesus Cristo. E se tiver tempo, se tiver oportunidade, mostre nossas músicas para as pessoas. Não só essas músicas regionais, não, nada. A gente tem um repertório vasto aí de músicas que falam de esperança, de amor, de perdão, de salvação, numa linguagem maravilhosa, num ritmo maravilhoso, certo? Você vai encontrar bossa nova, você vai encontrar samba, você vai encontrar aí até a gente tem reggae, então a gente passeia por todos os vertentes musicais que surgiram no nosso país, certo? Tem música em ritmo de bolero, certo? Então, lógico, essa semana o que chamou a atenção foi essa musicalidade nordestina. Mas o Grupo Orion não é só isso. O Grupo Orion não é isso. O Grupo Orion explora muito outros gêneros musicais, né? O Grupo Orion é uma ideia. O Grupo Orion é uma ideia musical com a proposta de mostrar Jesus Cristo com musicalidade brasileira. Resumindo, é isso. E nós fomos agraciados com a presença de vocês em nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês ricamente. E que aqui, através do testemunho de vocês, nós possamos fazer crescer o reino da graça. Que Jesus Cristo possa voltar o mais rápido possível e você possa fazer parte disso aí. Amém. Esse é o nosso desejo. Amém. Lindas palavras aí, Joel. Eu tenho certeza que as pessoas agora, né, conhecendo um pouco mais, as pessoas que acompanharam aqui. Um abraço também para Larissa, foi ela que fez o vídeo? Rapaz, essa menina foi o vaso, né? Essa menina foi o vaso que Deus usou. Larissa, louvado seja você, Deus, pela sua vida. Ela está aqui acompanhando a gente. Jesus Cristo pela sua vida. Louvado seja Jesus Cristo pela sua atitude. Você foi um vaso usado por Deus para propagar essa mensagem. Então, um vídeo que bateu mais de 1 milhão de visualizações, não é? O vídeo dela foi. O vídeo que dela viralizou aí, então, com certeza, alguém que contribuiu bastante para que esse ministério, que com certeza, muito amado por ela, agora, né, é amado também por muitas outras pessoas aí, no Brasil e no mundo, né? Amém. E quero agradecer a você também por essa oportunidade, certo? Por você abrir o espaço do Cevada para a gente falar um pouco do grupo, falar um pouco da nossa obra, né? O Cevada Pop é uma ferramenta maravilhosa, você é uma pessoa maravilhosa, fiquei muito feliz de conhecer você, da gente bater aquele papo. Nós estamos às suas ordens, à sua disposição para qualquer momento, para qualquer coisa, seja o que for, certo? Vocês têm aqui com a gente amigos. Nós somos pessoas altamente simples. Nós não somos artistas, nós não somos celebridades, nós somos ferramentas usadas por Deus desde 1977 para propagar a volta de Jesus a esse mundo. Amém. Fico muito feliz aí pela
receptividade de vocês, né, e tudo. E para mim mostrar um pouco dessa cultura, mostrar um pouco dessa musicalidade brasileira é sempre um prazer. Então, acredito que desde 2021, mais ou menos ali, com o início do Cevada Pop, sempre mostrando aí um pouco do Grupo Oreo, e não vai ser diferente daqui para frente, né? Então, conte sempre com a gente aí, com o nosso espaço. E aqui no Cevada Pop estamos sempre, né, dialogando, fazendo esse diálogo entre cultura e religião. E o Grupo Oreo é um grande exemplo disso, que é um ministério, não é, que tem gerado muitos frutos aí para a honra e para a glória de Deus. Amém. Eu quero pegar uma caronazinha e pedir para que vocês visitem também na plataforma do Spotify, essas coisas, o meu trabalho individual, Joel Alves, né? Trabalho solo, né? Joel Trabalho também. solo, Joel Joel Alves. Alves também Acompanhe tem um lá, trabalho visite lá. solo, né? Além do Grupo Oreo. Tem também meu Instagram, eu não sei nem dizer o nome, meu nome. Acho que é Joel N. Alves, né? Joel, Ou é repeti. Alves N, não sei. Mas a gente deixa marcado aí. Cara, será que eu sou interessado? Como é que é? Joel N. Alves. Joel N. Alves, viu? Joel N. Alves. Também se pudesse seguir, Tava se quiser decorado seguir, já. viu? Eu agradeço. Valeu, irmão. Mas, gente, então, muito obrigado. Ó, a live vai ficar salva, viu? Eu vou tentar também colocar a live no YouTube, para quem quiser assistir no YouTube. Mas aqui no Instagram a live vai ficar salva, porque isso aqui merece, não é, ser registrado, né? Merece ser Isso é um guardado. documento, viu? É um documento, a história, né? O próprio Joel contando aí a história do Grupo Oreo. E que com certeza, né, inspire outros artistas também, não é? Amém. Outras Amém. pessoas que têm essa... para que eles continuem usando cada vez mais aí seus dons, seus talentos, né? Para a glória de Deus. Amém. Então, Valeu, meu querido. valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. E um Se não for abraço. pedir demais, eu queria que você fizesse uma oração. Com certeza. É. O momento, né, cabe bastante. Faça uma oração para a gente, por favor. Então, vamos orar então. Oremos. Amantíssimo Deus, glorioso, poderoso Pai Celestial, neste momento, com essa live, juntamente com o Joel, onde a gente pôde revisitar a sua história, o seu ministério, de onde que o Grupo Orion surgiu e a quantidade de pessoas, de corações que eles têm alcançado através da música, através também agora do ministério nas redes sociais. Amém. E que cada pessoa que ouve essas músicas, que encontre o destino e objetivo dessas músicas, apresentar Amém. a Cristo Jesus. Amém. E a breve volta de Jesus também. Permaneça com cada coração, com cada pessoa que está assistindo essa live, que o Espírito Santo transborde em cada vida, Senhor. Amém. Assim nós choramos, certos da tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, boa noite a todos, muito obrigado Boa noite. e estamos aí.